troca de plantão, a bala como é vera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meota. Mataram uma criança indo pra escola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Uma câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima-roupa por policiais. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. 3 dias de tortura numa sala cheio de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada. Tratamento VIP e delação premiada. Por que tinha luva no local antes da perícia chegar? Por que tinha sangue no muro? Ele foi torturado até a morte. DG do Bote da Madrugada pela PM da pacificação até a morte. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Troca de plantão, a bala como é vera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meota. Mataram uma criança indo pra escola. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada. Tratamento VIP e delação premiada. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. 11h38. Ouvimos MC Carol com... Delação premiada. Delação premiada. O Rua tá ligado. Falou. O Rua falou. Tava envergonhado. Ele não... ele é muito envergonhado. Ele não curte muito, assim, vir na rádio, TV. Não curte muito aparecer. A gente sabe. A gente entende ele, assim. Quando era rádio, eu falava mais. Mas eu sei. Até meio envergonhado, mas... A gente está tentando te deixar à vontade. Muito obrigado. Um guri combativo da luta. Estou quase me sentindo... Mas quase à vontade. Quase. Assim, tá? Aquele nervosinho, assim, que também ajuda. Na barriga, assim. Juan, por favor, dê sua palavra também. Não. A Caiane trouxe uma contribuição bem legal aí no primeiro bloco. Primeiro, então, bom dia, né, a todas as pessoas que acompanham a gente pela rádio, pela TV e pelo Facebook. Dizer que esse espaço para comentar sobre a redução da maioridade penal, que é uma pauta que é de extrema necessidade nós começarmos a voltar a falar sobre ela, né? Porque no último período existiu um vácuo, né? Onde a gente parou de falar sobre isso, porque, de fato, na Câmara se parou de falar também, né? Mas, na verdade, se parou de falar, mas não se parou de articular isso, né? E aí eu quero pegar o gancho de uma fala que a Caiane traz, que é da questão da cultura, da juventude negra, enfim. E eu quero dizer que o primeiro ato do governo golpista não foi as reformas trabalhistas da Previdência. O primeiro ato do governo golpista, do Michel Temer, foi tentar destruir o Ministério de Cultura, né? Que foi barrado pelas ocupações em todas as sedes do MINC por todo o país. Então, esse primeiro ato do governo já mostra, né, ao que ele serve, né? E eu uso isso também como gancho para dizer que tudo isso faz parte dessa agenda
desse governo tirano. A gente não pode deixar de apontar isso, né? A tirania desse governo, ela vai muito além dessas pautas específicas que ele lança. Todas essas pautas específicas fazem parte de um plano, uma agenda que eles estão cumprindo. E que é nosso papel, né, enquanto militantes a favor da felicidade, a favor da vida decente para as pessoas desse país, nos opor a isso, né? Para falar de redução da maioridade penal, a gente tem que falar que a juventude é a que menos mata e a que mais morre nesse país. Né? A juventude é barrada de construir qualquer tipo de política pública nesse país. A juventude não discute política pública nesse país. Não existe espaço institucional onde a juventude possa discutir política pública no Brasil. Isso é um problema muito sério, porque as únicas pessoas que podem pensar políticas públicas para a juventude é a juventude. Ninguém sabe as pautas que a juventude tem como prioritárias no momento, porque quem está vivenciando elas é a juventude. E, por exemplo, quando a gente fala de redução da maioridade penal, é impossível nós não falarmos da desmilitarização da polícia. Sim. A polícia militarizada, ela é a que mais mata. Né? A polícia militar ela é uma das polícias do mundo que mais mata, se não a que mais mata. Eu não tenho esse dado agora, mas eu tenho certeza que é a que mais mata. A polícia militar entra nos morros do nosso país e extermina a juventude negra da mesma maneira que se fazia 500 anos atrás. Isso é fato. E essa onda fascista, esse delírio fascista que o país está vivendo, nada mais é um retrato de todos os componentes históricos que nos trouxeram até aqui. Essas pessoas medianas, né, que o Bukowski fala, né, que são aquelas pessoas que, não entendendo a arte, vão derrubar a arte, né, as que mais falam de amor, que não sentem o amor, e são essas pessoas que estão nos matando todos os dias. E contrapor a isso, fazendo esse debate com a juventude, não só que está nos assistindo, mas com a juventude que está lá na periferia e, de repente, não consegue nos assistir ainda. Né? E esse é o nosso desafio, né? Esse é o grande desafio que nós temos historicamente. Esse acesso a esse conhecimento, né, que a gente tem que universalizar. E outra pauta que é importantíssima em relação a isso é o fim. A gente tem que pautar isso urgentemente. É o fim da guerra às drogas. Nós não podemos pautar nenhum tipo de guerra, primeiramente. Né? A gente tem que acabar com as guerras. E a guerra às drogas é uma guerra que continua matando. Né? Continua matando todos os dias. O cara que acaba financiando o tráfico, acaba financiando mortes, a sua própria morte. Né? E para falar de guerra às drogas, a gente fala também que a maioria da juventude negra que hoje os principais alvos da redução da maioridade penal não são grandes traficantes. Não são grandes... são operários do tráfico. Aviãozinho, né? Os grandes traficantes são candidatos à presidência. Exatamente. Senadores. Exatamente. Então são operários do brancos, tráfico. Né? Homens. O papel dele nessa sociedade de espetáculo é simplesmente servir a um patrão também, né? Que é o dono, o cara que vai gerir esse tráfico. Sim. É indústria, né? Que, como a Caiane falou, sim, é o cara branco, é o cara que tem grana, o cara que está numa Câmara de Deputados, está no Senado. Sim. Né? Então, essa tem que ser a nossa preocupação. Né? É debater o fim da guerra às drogas, é debater a descriminalização do uso de drogas. Né? É uma pauta... o conceito todo nesse fascismo que ronda a nossa sociedade é um ódio distribuído, uma agressividade distribuída, que tem tudo a ver com tantas... E aí também fala da transversalidade das pautas. Né? Todo esse ódio, todo esse rancor, toda essa tirania... Né? Ela é fruto da sociedade patriarcal, ela é fruto da sociedade racista, LGBTfóbica, que vem nos agredindo. Vem nos agredindo e vai continuar nos agredindo se a gente não se opor a isso.
com ferramentas como a cultura, como a educação, né? É muito mais fácil tu construir uma cadeia, colocar ali 4 ou 5 agentes penitenciários, colocar 10 jovens em cada cela que cabe 5 e tá resolvido os problemas. Sim. Não tá resolvido, né? Porque, na verdade, como o Drauzio Varela, eu acho que cita isso, a cadeia é a universidade do crime, né? Sim. A cadeia ela vai te ensinar a ser criminoso. Né? E sem hipocrisia nenhuma eu tô falando aqui, né? A cadeia de fato ensina a ser criminoso. Aqueles jovens vão ter contato com criminosos profissionais, né? Muitas vezes esses criminosos que são os patrões dele que estão presos, né? E que comandam ele de dentro dos presídios, né? Então falar também de uma mudança estrutural do sistema carcerário no Brasil é importantíssimo. O sistema carcerário ele agride, ele mata, ele tem o poder de transformar aquelas pessoas quase tirando a humanidade delas, né? Se não tirando, né? Sim, marginaliza mais. E esse é o grande problema. Tem nessa... Quando a gente fala em marginalizados ou marginais, de fato, não é da forma como a maioria das pessoas costuma usar, da forma pejorativa, ou para xingar, ou para... mas é porque, de fato, são marginalizados e marginalizadas, né? E a população, aí, pelos dados que, enfim, Caiane traz, Rua trouxe, a população negra, na periferia, está, sim, à margem, né? E aí, voltando um pouco, não sei até o que mais vocês querem pontuar, mas voltando um pouco na fala do Juan sobre a questão da discussão e da construção de políticas públicas para a juventude, né? Eu fiquei pensando aqui que é algo novo, digo culturalmente, socialmente, né? Porque até pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo, não era isso, mas até pouco tempo atrás é uma mudança social que vem acontecendo. Crianças eram vistas como mini adultos, né? Então isso vem mudando, né, de algumas décadas para cá, e por óbvio que o papel e a forma como se enxerga a juventude também vem mudando, né? Adolescentes e jovens também vem mudando. Então, é algo novo, né? A juventude... Vocês prestem atenção em mim, por favor, que eu vou fazer perguntas, vocês não vão saber responder. A juventude... Eu boto um sorinã no nariz e eles ficam rindo. Pois só um sorinã, deixa a guria. Mas a juventude discutir, e, para além de discutir, pautar, protagonizar a discussão da construção de políticas públicas, é algo novo, né? Me corrijam se eu estiver errada. E é algo que está sendo construído, e, como toda construção, tem um monte de coisa que precisa ser subvertida e desconstruída, e etc. Acho que é por aí, não é? Quem vai? Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu sou muito otimista em alguma coisa, segura. Eu sou muito otimista. Desculpa. Eu acho que nós vemos... A gente vem vencendo essa agenda. A gente vem vencendo essa agenda. Porque hoje, quando um presidente de uma rede de televisão fala uma merda dessas... Tentou não falar essa palavra. Eu vi que você estava buscando. Desculpa, mas eu não consigo. Né? Uma besteira, não tem outro adjetivo. Uma porcaria dessas. As pessoas estão se... Existe um levante contra ele. Né? Existe uma organização que vai lá e vai denunciar esse racismo dele. Então, eu sou extremamente otimista com essa juventude, né? Com essa criançada que está vindo, que o Cláudio Prado chama de crianças mutantes. Né? Eu discuto muito isso com a galera, que as crianças estão nascendo de olho aberto. Com dente, às vezes. Então, assim, as coisas mudaram, né? E eu sou muito otimista em relação a isso. Acho que essas crianças mutantes, elas vêm para modificar o mundo, de fato, né? Para transformar esse planeta num lugar mais decente, mais solidário, mais coletivo. Seja. Então, sim, nós estamos avançando, né? Por mais passando um golpe, vivendo num período de golpe, vivendo sobre ataques dessa tirania, ainda assim nós estamos resistindo, nós estamos nos organizando, e essa é a saída. A única saída que existe para o país hoje, na minha concepção, é a organização em coletivos, a organização nos partidos, a organização nos movimentos, para conseguir, de fato, transformar, né, para conseguir, de fato, alcançar essa estrutura. Sem o movimento, a gente não chega lá. Eu acho até essa pergunta da Deca ela é interessante,
Porque eu estava refletindo sobre isso, né? O conceito de juventude, ele é novo. O conceito de juventude, ela é uma coisa já do século XX, né? E recém do século XX, demoraram 20 séculos até... Aliás, muito mais, né? Sim. De 20 séculos até a gente entender esse conceito, né? A juventude é uma parte da nossa vivência. Então, como tudo que... Já demoramos para entender o conceito de juventude. Demoramos mais um tempo para entender que a juventude precisaria de políticas públicas específicas, né? Ainda mais, enfim, pelos suscetíveis golpes que a gente sofreu no século passado e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria só destacar na fala do Juana é aquela questão da guerra às drogas, né? E está acabando o nosso tempo, porque esse tempo passa muito rápido aqui. Usem como preferir. E uma coisa que é muito interessante, né? Porque a gente fala, né, da polícia militar, de como ela mata preto, como ela mata jovens negros, né? E aí o senso comum vem e nos diz, mas bandido bom é bandido morto, né? Mas aí a gente entra numa questão, né, de bandido bom é bandido morto mesmo. Os jovens são... o nosso interior, a gente tem essa coisa de bem e mal. Nós somos bens, nós somos bons, nós somos maus. Não, nós não somos bens, nós não somos maus. Existem pessoas que tiveram oportunidades e existem pessoas que não tiveram oportunidades, né? A política pública, ela existiu. Ela existe ou vindo agora, no século XXI, em 2017, ou ela existiu há 500 anos atrás, ou ela existiu há 200 anos atrás, quando os antepassados das pessoas, quando os progenitores chegaram nesse espaço, receberam um pedaço de terra, tiveram a oportunidade de estar aqui, de construir alguma coisa, e outros não. Chegaram aqui, foram escravizados, foram marginalizados, foram jogados às periferias, entendeu? Foram mortos, foram exterminados, entendeu? E existe uma grande diferença. Então, é tudo uma questão de política pública, seja ela uma política pública de agora ou uma política pública anterior a isso, né? Então, quando a gente fala que a polícia... Eu botei brigada militar aqui, eu fico me confundindo. Mas, porque a brigada militar é uma coisa muito local, né? Mas, enfim. Sim. Mas quando a gente fala que, nacionalmente, a polícia militar, a militarização, ela mata o jovem negro, né? A gente fala isso porque a gente entende que, se tivessem políticas públicas específicas para a juventude negra, se a gente acabasse com a guerra às drogas, isso não existiria, né? E um exemplo de que a guerra às drogas é uma coisa extremamente inútil é a legalização da maconha que aconteceu no Uruguai, né? Porque a gente acabou... Desconcertar. A Erika tá me desconcentrando aqui, gente. É porque eu recebi uma participação. Beijo pro Matheus. Que dizia assim, Caiane me representa. Toma. E eu completo dizendo que representa todos nós. E aí eu falo assim, né, que a legalização da maconha, né, que é um exemplo que aconteceu agora no Uruguai, que foi de extrema importância, que reduziu a guerra às drogas a zero, né? Os dados que a gente teve agora, a zero. Então, a gente está brigando por uma coisa que não existe. A gente está fazendo a mesma coisa que fizeram com os lanceiros negros, né? A gente sacrifica os negros por uma luta que não é nossa, né? Para que outras pessoas sejam promovidas, né? Porque são promovidos, são senadores, são candidatos à presidência da República. Essas pessoas, né, que estão sendo promovidas estão sendo alçadas a seus cargos graças a uma outra luta que outras pessoas estão lutando por elas, que os negros, outras pessoas não, as pessoas negras estão alçando por elas, né? Então, eu faço essa analogia muito tranquila à situação, à dita Revolução Farroupilha, que não foi uma revolução, né? Foi uma mentira, a mentira Farroupilha, né? A guerra às drogas que está acontecendo hoje em dia, entendeu? E toda a forma de descriminalização, a gente pode falar, acho que além da descriminalização da maconha, a descriminalização do aborto, que já é uma outra pauta. Sim, mas que também mata as mulheres negras. É isso, né? Toda a forma de descriminalizar é diminuir, digamos assim, a injustiça com a periferia. Sim, com certeza. Né? Com jovens, ou, no caso, com mulheres negras, no caso do aborto, né? Mulheres pobres e, na sua maioria, negras, né? E a questão da maconha também. Sempre tentando reduzir a desigualdade social, porque é isso, né? A rica
vai seguir fazendo aborto e ninguém vai criminalizar ela por isso. E o rico vai seguir fumando a maconha ou usando qualquer outro tipo de droga. Num lugar que é bem distante da periferia, ele só vai lá, compra e vai embora. É isso aí. Né? Porque lá é o lugar onde fica tudo que é considerado ruim. Né? Apesar de ele entender... Ele gosta da droga, ele gosta daquilo. Então ele vai lá, compra, vai embora para sua casa, para o apartamento de luxo, usa a sua droga. E quem se mata, quem se exploda, quem está lá, entendeu? É isso aí. Quem está sendo todo dia massacrado. A luta, ela continua sendo de classes. Eu volto a citar a Márcia, eu cito a Márcia Tiburi quando ela fala: é impossível que a gente ache que um jovem burguês pode ser feliz nesse país. Concordo. Nós estamos buscando felicidade para todos e todas. E jovens burgueses não conseguem ser felizes nesse país também. Então a luta tem que ser de classe. Tem que ser também. De classe. Respeitando os recortes. Sim, óbvio. Mas tem que ser de classe. A gente tem que... a luta é pobres, né, quem manda e quem contra quem obedece. E subverter essa ordem é o que há de mais utópico para nós nesse momento. Um grande abraço para o companheiro Muriel, que está nos assistindo. Olha aí, companheiro Pro Muriel. Matheus. Para o Matheus, para todos e todas que estão nos assistindo, que nos aturaram até agora aqui. Deixa eu também sonhando um pouco. Deixa eu mandar também um beijo pra minha avó, que tá de aniversário. Beijo, vó. Que legal. Beijo pra avó da Caiane. Muito bem. Gente, 11h58. Temos tempo ainda, tá sobrando. Não sei se vocês querem encerrar, enfim, fazer enfim, mais algum recorte, pontuar mais alguma coisa. Fiquem à vontade. Então, eu acho que não tenho o que falar perante as falas dos companheiros. Tem sim. Só agradecer muito a presença de vocês. E como disse o Matheus, me representam, né? Não, de fato, não. Só agradecer. Muito obrigada. Muito bem. Querem falar mais alguma coisa? Começa a tocar a musiquinha no final, começa a me apavorar. Não, eu só acho importante a gente pontuar aqui que na cidade de Rio Grande nós estamos sob ataques também. A juventude rio-grandina tem que se levantar, tem que se acordar, tem que ver que está começando a bater no nosso joelho e daqui a pouco chegar na bunda. Né? A nossa Câmara de Vereadores, ela está nos atacando, ela quer nos matar. Se a gente não for lá e não fizer o bom confronto, o bom embate, eles vão vencer. Trazer a última participação, que foi do Daniel agora, né? Falaram nele, ele veio até aqui. Ele trouxe um dado que, segundo a revista Exame, a Brigada Militar é a 10ª polícia que mais mata no Brasil. Eita. Tá bem. Conclua, Kai. Não, acho que é isso. Não tem né? mais o que falar. O que a gente vai disso, falar? Né? Eu vou dizer, ruim, bom, todo mundo já sabe isso. Né? Fora Temer, né? Fora Temer. Fora Sartori, fora todos aqueles que querem acabar com nossos sonhos. Fora esse projeto neoliberal, né? E volta destruidor. Dilma. E volta Dilma sempre. Destruidor da juventude negra. Muito bem, gente bonita. 12:00. A gente está ouvindo muito de fundo o quê? Soldado no Morro. MV Bill com Soldado no Morro. Muito bem. Vamos encerrando, então, a semana, né, do Paralelo 30. Tá certo. Rafinha me disse que está bem baixinho. Até porque, bom, o Rafa já falou antes ali, para quem não pegou. A gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook, fazendo aí essa semana o início disso tudo. Alguns ajustes ainda. Então, tá lá na nossa página, Paralelo 30 Aptafurg. E a gente está tentando ajustar a melhor forma, porque algumas músicas não podem ser reproduzidas para além aqui da rádio e da TV, porque os espaços de mídia aí, Facebook, YouTube, não permitem. Né? Então, a gente está com alguns ajustes, mas igual estamos fazendo, que a gente acha o jeito. Né? Então tá, um ótimo final de semana a todas e todos. Segunda-feira a gente está de volta com Política e Sociedade. Política e Sociedade, Cristiano Engel que estará aqui conosco. Até lá. Pronto para tirar. Um pelo poder, dois pela grana. Tem muito cara que entrou pela fama, plantou na boca tendo outra opção. Não durou quase nada, amanheceu no valão. Porque o papo não faz curva, aqui o papo é reto. Ouvi isso de um bandido mais velho, plantado aqui, eu não tenho irmão.
Só o cospe chumbo que tá na minha mão. Como um pássaro que defende o seu ninho, arrebento o primeiro que cruzar meu caminho. Fora da lei, chamado de elemento.